Olá, pessoal, professora Gislaine na área, continuando sobre investigação científica, tá? Essa videoaula nós vamos dar continuidade às temáticas do estudo dirigido de vocês, que seriam síntese, relatório, resumo, resenha e plágio, tá? Então, nós ainda estamos estudando a unidade didática, estudar faz parte, investigar é uma arte, sobre esses conteúdos, que são os mesmos que foram abordados na semana passada através do estudo dirigido, tá? Então, eu sei que gera algumas dúvidas sobre esses assuntos, por isso eu resolvi fazer essa videoaula. Bacana? Vamos lá. Eu dividi a videoaula em duas, para não ficar tão longa e tão cansativa para vocês. Então, nessa videoaula, nós vamos discutir um pouco sobre síntese, um pouco sobre resumo e sobre resenha. Na segunda aula, nós vamos discutir sobre relatório e plágio. Então, vamos lá discutir um pouco sobre síntese. Eu acredito que você tenha percebido no seu estudo dirigido que a síntese, né, a palavra síntese quer dizer apenas diminuir, né, reduzir, condensar, simplificar os elementos principais de um determinado documento. Esse gênero textual, que é um gênero maior, né, você percebe, se vocês fizeram a pesquisa dentro daqueles livros de investigação científica que eu disponibilizei para vocês no AVA, vocês observaram que a síntese ela é um gênero textual bem maior, né? Porque a intenção dela é pegar um texto longo e diminuir, condensar esse texto. E o que a gente entende com isso? Que a partir desses significados temos os trabalhos de síntese, né? Que consiste em captar as ideias principais do texto e condensá-las num texto menor. Então, é literalmente você fazer, a palavra não é tão das melhores, né? Mas é você reduzir o texto. E aqui, qual que é o passo a passo de como fazer uma síntese? Qual que é a ideia central da síntese, né? Então, professor, e aí? Eu já entendi que eu vou diminuir esse texto, eu vou reduzir esse texto, eu vou condensar esse texto. Então, como eu vou fazer? Qual que é o passo a passo para fazer uma síntese? Você entender que essa técnica é a arte de cortar vírgulas, literalmente, porque, gente, pensa comigo, o título do texto, ele te traz a temática central, né? O texto, quando eu falo texto, obras, tá? Quero dizer que você está estudando determinado conteúdo, através do quê? De um artigo que o professor te passou, ou de algum livro que o professor pediu para que você lesse, né? Ou que você está lendo por conta própria, ou um filme que você assistiu, tá? Então, você tem determinado assunto para enxugar. Então, você começa por onde? Vamos pensar, vou te dar um exemplo de uma obra, que seria um artigo. Todo mundo aqui, vou usar o exemplo da professora de políticas que trabalhou com vocês aquele texto sobre Sistema Único de Saúde, sobre o SUS. Aquele texto era um texto bem grande, né? Até porque falar sobre SUS é humanamente impossível, né? A gente tem livros que falam sobre a história do SUS. E aí, você, aluno, né, que está entrando na faculdade, fala, meu Deus do céu, como que eu vou lembrar de tudo isso que traz esse livro, né? Ou de tudo que fala sobre a história do SUS? Fazendo uma síntese. Então, assim, o que a gente entende, quais são as melhores ideias para você fazer a síntese? Primeiro, você deve ler várias vezes o texto. Então, o que eu oriento vocês? Faça uma leitura do texto para que você entenda, né? E veja sobre o que aquele texto se trata. Sublinhe, faça uma segunda leitura depois e sublinhe as ideias ou os fatos essenciais. Para quê? Para que você consiga entender quais são os conteúdos chaves daquele conteúdo, daquela temática. Entendeu? Então, quando a gente diz cortar figuras e direto ao ponto, é justamente isso. Às vezes o texto ele traz vários exemplos, né? Você só precisa entender que eu não preciso de todos os exemplos, eu preciso entender o conteúdo.
Então, você observa que às vezes o parágrafo seguinte, ele repete a explicação do parágrafo anterior. Então, quando eu penso em sintetizar e enxugar, é eu entender quais são essas temáticas centrais e delas construir a minha síntese, tá? Então, eu não preciso ser repetitivo. Uma outra ideia bacana, né, de dica para construir a síntese, você pode separar. Exemplo, o artigo ele é composto pela introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer artigo que você pegar, ele tem essa divisão dentro dele. Você pode fazer a sua síntese nessa temática também. E na introdução, você precisa referenciar o texto, né, que você pegou para fazer a sua síntese, quem é o tema que o autor trata e quem é o autor dessa obra. Então, quando eu penso na introdução, na minha síntese, eu preciso referenciar qual é o texto, qual é o tema e qual é o autor daquela obra. Tudo bem, gente? E aí, no desenvolvimento, a gente precisa iniciar o assunto nuclear. O quê? Qual que é a temática central? Então, se você fosse fazer uma síntese desse início de aula, qual que é a temática central desse assunto? Aprender a construir uma síntese, certo ou errado? Porque até agora discutimos apenas sobre o quê? Sobre síntese. É só um exemplo, tá? Agregar ideias particulares, tornando as ideias gerais, só que são ideias do quê? Do autor, da obra que você está estudando, tá? E na conclusão, você vai incluir as considerações finais do autor, da obra, do artigo que você está estudando. O que eu não devo fazer numa síntese? Afastar-se do tema central, isso é importante, porque senão você vai começar a ser prolixo, repetitivo, tá? Fazer citação ou transcrição. O que é isso, professora? Citação e transcrição. Nós vamos ter uma aula de citação. A citação ou transcrição é quando eu pego recortes na íntegra de trechos do texto que eu estou lendo, tá? Então, quando eu penso em síntese, eu penso numa produção de texto onde eu vou escrever com as minhas palavras. Então, vamos pensar no seguinte. A professora de políticas pediu para que vocês lessem aquele artigo sobre a história do SUS. Vamos imaginar que ela tenha te pedido para fazer uma síntese, né? Você não pode recortar, copiar parágrafos daquele texto. Não. Você vai ler aquele texto mais de uma vez, de preferência. Leia a primeira vez para que você entenda sobre o que o texto se trata. Leia uma segunda vez e sublinhe as partes interessantes do texto, tá? Tentem achar a ideia-chave de cada parágrafo e depois, em cima da sua compreensão do texto, você vai escrever a sua síntese, tá? Então, a gente não faz citação e nem transcrição, não faz cópia de parágrafos do texto original. Tudo bem? Bacana, vamos continuar. E aí, nós temos alguns tipos de síntese. Nós temos a síntese argumentativa, síntese crítica, síntese crítico-reflexiva e síntese explicativa. A síntese argumentativa possui uma declaração de tese forte que apresenta o ponto de vista do autor. Gente, quando eu penso nisso, lembra que eu falei agora há pouco? O texto síntese é um momento onde eu vou condensar um texto, certo? Então, essa síntese que eu vou fazer, esse texto que eu vou escrever, ele tem que ser muito menor do que a obra que eu estou estudando. Quando eu falo a palavra obra, eu me refiro a um texto que o teu professor te passou, ou a um artigo que ele tenha pedido para você ler, ou a um livro que você esteja estudando, tá? Então, em cima daquilo que eu estudei, eu vou construir a minha síntese. E aí nós temos alguns tipos de síntese, que ela pode ser argumentativa, né? Aqui onde eu falei que declara a tese forte
que apresenta o ponto de vista do autor da obra que você está lendo, tá? Então, nessa síntese, eu não explando a minha opinião sobre a minha leitura, tá? Então, aqui, eu não posso tirar a ideia central do que o autor escreveu, tá? Eu não posso deturpar a ideia do autor. A síntese crítica ela já é um pouquinho diferente, né? É escrito com um texto preliminar à síntese argumentativa e é uma discussão do que já foi escrito sobre o tópico específico. Então, nesse tipo de síntese, vamos pensar no exemplo, eu vou usar o exemplo da professora de políticas, que é um texto que eu sei que ela estudou com vocês, que é sobre a história do SUS, para ficar mais fácil para todo mundo me compreender. É apenas um exemplo, tá? Quando eu penso nisso, vamos pensar que antes de ler o texto que a professora passou para você, você foi assistir uma videoaula sobre a história do SUS, lá no YouTube. E lá você pegou vários vídeos. E vários professores discutiam sobre a história do SUS, levantava os pontos negativos e os pontos positivos da construção do SUS, do momento político, né, de cada década e até chegar nos nossos dias atuais. Depois disso, você foi lá e leu o texto que a professora disponibilizou para você sobre a história do SUS. Quando você começou a ler, você começou a identificar coisas do vídeo que você assistiu antes. Ou se você fizer o contrário, né? A ler o texto e depois, ai, professora, não entendi, esse é um texto muito longo, fui lá e assisti uma videoaula. Vocês costumam fazer isso, né? Às vezes, vamos pensar na aula da professora de investigação científica. Eu estou explicando para vocês sobre esse tipo de síntese. Se caso você não me entender, você tem o recurso do YouTube para assistir uma outra videoaula além da minha. Para quê? Para que você consiga ter essa oportunidade de compreensão ou ler os documentos que eu disponibilizei para vocês, que também é uma maneira de você compreender melhor. Então, você percebe que nos dois exemplos, você tem oportunidades de ler várias literaturas ou ter vários recursos didáticos que te ensinam a compreender aquela temática central, no caso aqui, a síntese crítica. E em cima disso, você constrói a sua argumentação sobre a temática, não sobre o autor, tá? Um exemplo sobre isso que eu acabei de falar. Você vai construir a sua argumentação sobre a síntese crítica, não sobre a dinâmica da aula da professora Gislaine, entendeu? São coisas distintas. E aí nós temos a síntese explicativa. Essa é escrita para auxiliar os leitores a compreender um tópico ou categoria, fatos e apresentá-las para aprofundamento e conhecimento do leitor. Então, aqui, geralmente, ela é bem pontual. Eu trago um fato, eu explico. Eu trago uma temática, eu explico, tá? E é o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa aula através desses tópicos. Nós temos a síntese crítico-reflexiva, onde aqui você tem um momento de refletir, fazer uma reflexão sobre determinado conteúdo que você está estudando. É uma discussão do que já foi escrito sobre tópicos específicos. Então, na hora de você construir a sua síntese crítico-reflexiva, primeiro, você tem que começar o seu texto apresentando qual é a referência, qual é o tema central da sua síntese e quem é o autor da sua síntese, quem é o autor da obra que você estudou. Você vai fazer a síntese da obra e no final, lá no finalzinho do seu texto, você vai fazer uma reflexão crítica sobre aquele assunto. Tá? Então, aqui você consegue, além de explanar a sua opinião, refletir sobre o assunto. Tá? Essa é a diferença para a síntese crítica. E aí, nós entendemos o que são os tipos. Agora, nós temos apresentamos algumas modalidades de trabalho de síntese.
Já entendi, professora, que a síntese é uma maneira onde eu vou condensar determinado assunto, né? Tirando as firulas do texto. Como que eu posso fazer isso? Nós temos 4 maneiras de fazer isso, através de sinopse, resumo, que vocês vêm fazendo no portfólio de investigação científica, esquema e resenha crítica. A sinopse, gente, consiste em sintetizar. Você vai ver que essa palavra sintetizar vai estar em todos os itens abaixo. Por quê? Sintetizar nada mais é do que eu reduzir, que eu condensar, do que eu diminuir a obra original. Entendeu? Como que eu faço isso? Traçando estratégias para eu identificar a ideia central do texto, extrair o que é de mais importante daquele texto e daí construir a minha sinopse, o meu resumo, a minha resenha, a minha síntese. Beleza? Então, esses gêneros textuais que nós estamos estudando hoje tem essa modalidade de condensar uma obra original. Às vezes você vai pegar livros de 20 páginas, você vai reduzir ela a 1/3, a 10 páginas, a 5 páginas, porque nessas 5 páginas tem que estar descrito a temática central daquele livro ou daquele texto, tá legal? Então, a sinopse ela consiste em sintetizar bem condensadamente, olha só, eu até inventei uma palavra aqui, somente as temáticas de um texto, um artigo, um capítulo ou uma obra. Quando eu falo obra, eu estou me referindo a esses exemplos, tá? Artigo, capítulo de livro. Às vezes o professor fala assim, faça a leitura do livro Meio Ambiente. Exemplo. Vai fazer a leitura da página 1 à página 30 e vai fazer uma sinopse sobre a temática central dessa obra, dessa página, tá? Então, você vai extrair qual é a temática central dessa obra, sem fazer juízo de valor, sem trazer os seus comentários críticos, tá? Vai fazer apenas a sinopse desta temática, do que se trata, qual é o conteúdo dessa página, tá legal? Desse trabalho. E aí, ao redigir a minha sinopse, eu inicio pelo título do documento. Então, se você está fazendo a sinopse de um livro ou de um filme, eu tenho que saber qual é o título. Então, na parte superior da sua folha, do seu caderno ou do seu portfólio, você vai colocar o quê? O título do documento. Depois, você vai escrever a referência bibliográfica do documento que você está estudando. E logo em seguida, você vai fazer a sua sinopse sobre aquele conteúdo central. E essa deve vir em parágrafos. Você pode fazer um parágrafo apenas, pode fazer 2 parágrafos apenas, tá? Aí fica a seu critério. Mas lembrando que ele tem que ser o mais enxuto possível. A sinopse, gente, ela, de preferência, ela tem que ter no máximo 2 parágrafos, não mais do que isso. E lembrando, sempre utilizar a terceira pessoa do singular. Resumo. Agora vamos lá. Vocês vêm fazendo resumo, né, dos conteúdos de investigação científica. Agora nós vamos aprender. Trouxe um texto que eu acredito que seja mais fácil para eu explicar para vocês o que é resumo. Então, consiste em sintetizar, que é algo que nós já iniciamos essa explicação. Então, eu vou sintetizar todas as ideias principais. Perceba que a palavra principal, ela está o quê? Destacada, tá? Do tema do texto. Então, eu vou ler um artigo, eu vou ler um capítulo de um livro, eu vou ler um livro. Eu preciso entender daquele assunto qual é o tema central, qual é as partes principais que o autor trouxe e delas eu vou extrair o meu resumo. Ficou mais claro para vocês agora? Vocês percebem que, assim, às vezes você vai dar um nó na sua cabeça, falando, professora, mas isso é muito parecido com a sinopse. Se você for ver direitinho, ele é parecido, mas não é
igual. Porque a sinopse, geralmente, a gente faz no verso de um livro. Se você virar a capa do livro, a capa posterior do livro, sempre tem um textinho falando sobre o que se trata aquele livro, né? Lá fala assim, o livro, exemplo, né? A história do SUS, né? Trata-se sobre os marcos principais da construção do SUS, onde o autor ele discute as décadas até os dias atuais. Isso é uma sinopse, percebeu? Que em poucas palavras eu consegui passar para a pessoa do que se trata aquele livro. Então, isso é uma sinopse, tá? Já o resumo, não. O resumo ele é um pouquinho mais longo, mas ele também tem essa modalidade de quê? De condensar determinada obra. E aí, quando eu uso essa palavra obra, eu me refiro a um tipo de texto, ou a um artigo que o teu professor tenha passado, ou a um capítulo, a determinado assunto, né? Então, o resumo, ele consiste em sintetizar todas as ideias principais de um tema, como eu já disse, artigo, capítulo ou uma obra, né, que eu esteja estudando. Ele deve deve fazer uma leitura livre do documento. Gente, quando a gente pede para que você leia mais de uma vez determinado assunto, por quê? Quando você faz a primeira leitura, não sei se vocês já observaram isso, quando você lê o texto que o professor passou pela primeira vez, você ainda está descobrindo sobre o que se trata o texto. Se você parar e fazer uma segunda leitura, você já conhece aquele texto, você já tem intimidade com aquele texto. A mesma coisa, vou dar um exemplo bacana. A mesma coisa é quando você assiste um filme pela segunda ou terceira vez. Quem aqui já fez isso? Eu adoro fazer isso. Assistir um filme várias vezes. Por quê? Quando eu assisto um filme pela segunda, terceira vez, eu consigo enxergar coisas que eu não enxerguei na primeira. Por quê? Eu tava na primeira vez que eu assisti um filme, eu tava assim, com tanta ânsia de entender o que ia acontecer com a mocinha, se o mocinho ia morrer, que eu não prestei atenção em detalhes, tá? E aí você assiste o filme pela segunda vez. E aí você já sabe que o mocinho vai morrer, ou se a mocinha não vai morrer, né? Se ela vai chorar, se não vai chorar, essa parte, isso você já entendeu. Então você começa a prestar atenção em detalhes. Por isso que eu repito sempre, toda vez que o professor te passar uma leitura de texto ou te pedir para fazer um resumo, leia aquele documento mais de uma vez. Por quê? Para que você tenha intimidade com esse texto, com essa temática central, tá? Porque quando você lê pela segunda vez, você consegue perceber as repetições. E aí você pensa assim, aí você começa a identificar que o primeiro parágrafo, ele já era suficiente para descrever aquela determinada temática. Que os parágrafos seguintes, eles estão repetindo a mesma ideia com outras palavras. Então, gente, esses gêneros textuais que nós estamos estudando, ele tem essa função. Primeiro, de identificar a ideia central, reduzir essa obra, né, condensar essa obra e fazer o quê? Tirar as firulas, tirar as repetições. Então, a pessoa, quando ela lê o seu resumo, ela não precisa ler a obra central ou ler o livro todo para entender sobre o que ele se trata. Tá legal? Então, eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro para você a diferença. O resumo é a parte importante do processo do estudo do aluno, né? Ao redigir o resumo, devemos usar frases breves, diretas e objetivas, formando parágrafos que contenham apenas uma ideia principal e observando a linguagem impessoal do discurso. Isso é verbo na terceira pessoa do singular. Professora, não me lembro de gramática. Gente, quando eu falo verbo na terceira pessoa do singular, vou dar um exemplo muito simples. Vamos pensar que você leu, lá no exemplo que eu dei da história do SUS, né?
Então, lá, vamos pensar que o autor Teixeira, estou inventando agora o nome do autor, ele escreveu um livro chamado A História do SUS até os Dias Atuais. Esse é o título do livro dele. É um exemplo, mais uma vez. E aí, eu vou fazer o resumo dessa obra, desse livro. Eu vou começar falando, Teixeira diz que o livro se trata da história do SUS. Não, eu não vou usar o nome do autor. Eu vou usar da seguinte maneira. A obra, a história do SUS até os dias atuais, trata-se sobre a evolução do Sistema Único de Saúde. Percebam que eu citei a obra, falei do que se trata, mas não trouxe o nome do quê? Do autor. Posso usar também o autor refere-se à história de construção do Sistema Único de Saúde. Percebe-se que o quê? Que eu não tenho intimidade direta com aquele autor. Eu sou o quê? Imparcial ao que ele escreveu, tá? Só que aí é o seguinte, gente, sempre na terceira pessoa do singular. Na hora de escrever o meu texto, o meu resumo, é com as suas palavras, tá? Só que, mais uma vez, eu não posso deturpar, eu não posso modificar a ideia do autor. Então, se você lê um livro e está fazendo um resumo sobre ele, se você está fazendo um resumo das aulas de investigação científica, você não pode mudar ou modificar ou deturpar a ideia da professora, tá? Ou a ideia do que você pesquisou sobre o que é resumo. Só que você vai escrever tudo isso com as suas palavras. Você não pode, dentro do resumo, copiar trechos. Quando você copia trechos, você até pode copiar trechos pequenos, breves, que sintetiza a ideia central. Você pode fazer isso? Pode. No caso dessa transcrição literal, que é a cópia, nós usamos as aspas. Então, quando eu copio uma frase do texto que eu li ou um parágrafo, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu não posso fazer isso em todo o meu resumo, porque eu preciso entender o seu entendimento sobre aquele determinado assunto, tá? Posso trazer trechos? Posso, através de aspas. A Associação Brasileira de Normas técnicas, que é a ABNT, ela traz que quando eu faço essa transcrição literal, isso tem que estar em aspas. Então, comecei a copiar um parágrafo. Eu inicio essa cópia com aspas. Aspas é aquele sinalzinho em cima do início da frase. E quando eu terminar essa transcrição, eu fecho as aspas, tá? Mais uma vez, o resumo ele não pode ser feito literalmente 100% de cópia. Tudo bem? Eu posso trazer trechos pontuais para explicar determinada ideia. Aí, vamos lá. Como que eu vou construir o meu resumo, né? Resumo acadêmico que vocês farão mais para frente. Vocês vão ser convidados a participar de eventos científicos e na maioria das vezes a gente, para participar e submeter um trabalho, a gente escreve um resumo sobre o trabalho. Vocês farão isso na mostra científica durante o curso de vocês, tanto de enfermagem quanto de serviço social ou qualquer curso da área acadêmica. E aí, como que eu vou fazer essa organização do meu resumo? Através dessas temáticas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual que é a finalidade disso? Apresentar um resumo pequeno sobre a obra que você fez, tá? Nós temos a norma brasileira regulamentadora 6.028 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, que define a regra de redação de apresentação nesse estilo: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Isso é importante, precisa entender e compreender isso.
E aí nós temos alguns tipos de resumo, tá? O resumo é indicativo ou descritivo, que é a explicitação dos principais tópicos do texto ou do trabalho e a indicação sucinta de seus conteúdos. Então, eu vou começar a escrever o meu resumo, eu tenho que primeiro fazer a referência às partes principais do texto. Então, quando eu começar a escrever, pensando nesse estilo de resumo, eu começo a escrever qual é a obra que eu vou fazer o resumo e quais são as partes principais daquela obra. Tudo bem? Aí nós vamos fazer a utilização de frases curtas que correspondam a cada elemento fundamental do texto. A extensão, qual que é o tamanho desse tipo de resumo? Ele não deve ultrapassar 15 a 20 linhas. Então, você percebe que esse tipo de resumo, ele só contempla apenas uma página, tá? Então, de no máximo 15 a 20 linhas. Ele é um resumo menor, apenas contendo a ideia central, as partes principais de determinada obra. Quando eu me refiro a essa palavra obra, eu estou falando ou de um texto, ou de um livro, ou de um artigo, de determinado assunto que você estudou. Porém, gente, não dispensa a leitura integral do texto, pois descreve apenas a natureza da obra. Então, para você fazer esse tipo de resumo, você precisa ler, né, o texto que o seu professor passou ou o livro que o seu professor pediu para que você lesse, e daí você constrói o seu resumo indicativo ou descritivo, tá? Onde você vai descrever as ideias centrais daquele conteúdo. Nós temos também um resumo informativo ou analítico. Ele deve, de maneira geral, reduzir o texto em 1/3 ou 1/4. Então, vamos dar um exemplo bem bobo. Vamos pensar em que eu tenha dado para vocês um texto de 50 páginas. Eu preciso resumir esse texto em pelo menos 15 páginas ou em 20 páginas. Então, significa que eu tenho que fazer o quê? Mais uma vez, fazer a leitura do texto para que eu entenda sobre o que se trata. Faço uma segunda leitura observando as partes essenciais. Tento sublinhar quais são as partes centrais do que se trata esse texto. Retiro os exemplos. Então, os exemplos para mim aqui, pensando em resumo, ele não me interessa. Ele interessa para você entender sobre o que se trata o texto, tá? Tento retirar o tema mais importante. Eliminar os detalhamentos, porque eu só quero dizer, no resumo, eu preciso focar apenas no que se trata, na ideia central do que se trata determinada obra, tá? E reduzir ela ao máximo. Então, aqui, pensando nesse resumo informativo analítico, se o meu texto, ou o meu livro, ou o meu artigo tiver gráficos, eu preciso retirar esses gráficos. Eu vou retirar as citações que o autor faz. Eu vou retirar também os exemplos que ele dá. Por quê? Pensando em resumo, o resumo ele não está aqui para discutir, e sim para apresentar o seu estudo, tá? De maneira objetiva. Então, aqui no resumo informativo, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer, que é apresentar de maneira sucinta o assunto da obra, não apresentar juízo crítico ou comentário pessoal. Então, mais uma vez, quando eu penso em juízo crítico, eu estou falando que você, enquanto leitor daquela obra, enquanto pessoa que está estudando determinado assunto, você não pode, nessa modalidade de resumo, expressar a sua opinião, tá? E mais uma vez, a gente não pode deturpar ou modificar a opinião do autor daquela obra. Eu preciso respeitar a ordem das ideias e os fatos apresentados. Eu preciso empregar linguagem clara e objetiva, então eu preciso ser sucinto. Eu tenho que tirar as firulas. Lembra que aqui nós estamos fazendo o quê? Tirando as repetições. Então, se eu também for prolixo,
redundante, eu faço o quê? Acabo deixando o meu resumo maior do que a obra central. Evitar a transcrição de frases do original. Então, aqui, gente, pode trazer trechos da obra original, do texto que você está estudando? Pode. Só que eu tenho que evitar isso ao máximo. Então, por isso que eu falo e repito. Gente, quando o professor te pedir um resumo, você precisa, primeiro, entender sobre o que se trata, fazer uma leitura para você compreender a temática, faça uma segunda leitura, extraindo as partes centrais do assunto e dela você vai escrever com as suas palavras aquela temática, aquele assunto. Tudo bem? Apontar as conclusões do autor, isso é importante, gente. O autor da obra que você está estudando, do texto que você está estudando, ele também concluiu, porque ele pesquisou sobre determinado assunto, então ele levou um tempo para trabalhar, então ele tem conclusões, tá? Então essas conclusões são as considerações do autor. Isso é importante a gente trazer no nosso resumo, porque ele fez considerações de determinada pesquisa. E aí, gente, dispensa consultar esse balãozinho, fala que dispensar consulta ao original para a compreensão do assunto. Significa que, se o seu resumo for bem escrito, só ele basta para que eu entenda aquela obra minimamente, tá? E aí, nós temos o resumo crítico. Opa, agora sim você pode fazer juízo de valor. Um resumo crítico, esse é um tipo de resumo que, além de apresentar uma versão sintetizada, né, e enxuta do texto, permite julgamento de valor. Então, aqui eu consigo trazer a minha opinião enquanto aquele assunto, enquanto aquela obra que o meu professor me pediu para estudar e fazer um resumo, tá? Então, quando o professor te pedir um resumo crítico, é nesse sentido que ele quer. Ele quer ver a sua opinião dentro daquela temática. Só que é apenas a sua opinião? Não é apenas a sua opinião. Você primeiro precisa, mais uma vez, vai começar um resumo? Sempre começa referenciando de qual obra se trata. Então, resumo trata-se sobre o livro XYZ, né? Exemplo que eu dei aquela hora, sobre o livro Histórias do SUS até os dias atuais. Esse é um exemplo que eu dei, tá? Do autor José Maria. A obra refere-se sobre a construção do SUS, passa-se pelo período colonial, onde o SUS era assim, era assado, e aí você vai descrever minimamente aquele assunto, trazendo apenas as partes principais, as mais relevantes daquela temática. Mais uma vez, não precisa trazer exemplos que o livro traz ou que o artigo tenha feito. Tá? E no final do seu texto, você vai fazer uma reflexão, você consegue se permitir a fazer críticas, gente, a determinado assunto daquela obra, não ao autor. Exemplo, eu posso falar que o texto ele era muito longo? Eu não gostei de terminar o seu resumo falando assim. Eu não gostei do texto porque ele era muito longo, muito repetitivo. Não, eu não posso fazer isso, tá? Eu posso dizer que eu posso discutir a temática do que se trata. Qual é a temática do meu exemplo? SUS, a história do SUS. Então, é nesse sentido que eu vou fazer a minha crítica. Vou dar um exemplo muito simples. Revolta da vacina, que faz parte da história do SUS. Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, ele usou medidas coercitivas para quê? Para vacinar as pessoas.
Então, eu posso, no meu resumo, fazer um apontamento sobre isso. Que Oswaldo Cruz, mesmo sendo um estudioso, né, de epidemiologia, sendo um médico sanitarista, ele utilizou de medidas que não eram necessárias para ensinar as pessoas a importância da vacina. Percebe que eu acabei de fazer uma crítica sobre o assunto, sem julgar, sem fazer juízo de valor do autor que escreveu o livro. Então, é nesse sentido que eu faço a minha crítica sobre o conteúdo, não sobre o autor. E aí nós temos o resumo técnico de trabalho científico. Gente, esse tipo de resumo aqui, eu disse para vocês lá mais atrás, quando vocês participarem de evento científico e o evento pedir submissão de resumo, é nesse gênero que nós vamos trabalhar, tá? Então aqui você vai fazer, deve ser redigido em parágrafo único, então ele tem que ser feito em um único parágrafo, eu não posso pular linhas, tá? Consiste na apresentação concisa do conteúdo de um trabalho de natureza científica. Aqui, ó, eu trouxe exemplo de livros, artigos, monografia, dissertação, tese, mas também pode ser de um relato de experiência, tá? Exemplo muito simples. Vamos pensar no projeto integrador de vocês. Quando vocês concluírem o projeto integrador, você pode fazer um resumo técnico-científico da construção daquele trabalho até a finalização e apresentação dele, tá? E aí, esse tipo de resumo nós usamos para fazer participação em eventos científicos. Por isso que aqui ele tem algumas características. Então, de acordo com a NBR 6028, quanto à sua extensão, o resumo deve ter de 150 a 500 palavras, não letras, tá? Palavras. De 150 a 500 palavras, o texto de trabalho acadêmico, tese, dissertação e outros, e relatório técnico-científico. Então, quando você faz uma submissão, exemplo, amostra científica da enfermagem ou evento científico da galera de serviço social, quando você submete o seu resumo, ele tem que ter, né, o evento, ele pede para que você escreva o seu resumo com no máximo entre 150 e 500 palavras, tá? Nós também temos resumos que devem conter de 100 a 250 palavras. Esses são de artigos de periódicos, né? São resumos menores sobre determinada temática que é feita com periodicidades, contém períodos de publicação. De 50 a 100 palavras, os destinados à indicação prévia. Exemplo desse aqui é quando você pega um artigo, se você pesquisar qualquer artigo na internet, você vai perceber que em cima do texto está escrito assim, ó, resumo. E lá ele traz uma prévia do que se trata aquele artigo. Isso é um tipo de resumo e ele tem que conter entre 50 a 100 palavras. E lá ele traz um recorte da introdução do artigo, da metodologia do artigo e da conclusão do artigo. O resumo crítico, por suas características especiais, não estão sujeitos a limites de palavra, tá? Então, quando o professor te pedir um resumo crítico, você não tem limites de palavras nesse sentido aqui, você não está delimitado. Isso não significa que você precisa ser prolixo, tá? Longo, senão o seu resumo vai ficar maior do que a obra central. Aqui eu trouxe um modelo de como deve ser escrito um resumo, então percebe-se, vamos olhar esse quadro. Pensa que esse quadro aqui, gente, é a folha do seu caderno, uma folha de A4. Esse modelo é um modelo que eu printei esse modelo de dentro dos livros que eu disponibilizei para vocês no APA, tá? E aqui no modelo eu trago o título da obra que eu vou fazer o resumo, né? A referência bibliográfica dessa obra e aqui eu tô fazendo o quê? O resumo dessa obra, tá? Com as minhas palavras.
Então, toda vez que eu for escrever um resumo, eu preciso colocar o título, o que se trata, referência bibliográfica que eu utilizei, que eu vou resumir, e aqui o meu resumo. Palavras-chave, gente, mais para frente nós vamos ter uma aula que ensina o que é palavras-chave. Se você observar, as palavras-chave, elas são palavras centrais que indicam do que se trata essa obra. É só isso. São palavras centrais do assunto central dessa obra, tá? Desse texto. E aí nós temos um outro modelinho, que são os esquemas. O esquema consiste na representação gráfica da síntese das ideias principais, né? Vocês fizeram isso, vocês começaram a entender esquema quando nós estudamos sobre mapa conceitual. Mapa conceitual, eu apresentei para vocês vários tipos de esquema de condensar um assunto, de condensar um estudo. Então, gente, para elaborar um esquema, devemos partir da compreensão existente entre as partes do texto. Então, mais uma vez, gente, precisa fazer várias leituras do texto para que você consiga ter intimidade suficiente com aquele texto para enxergar as temáticas centrais. Se você tentar fazer apenas com uma leitura, o seu esquema ele vai ficar muito grande. Por quê? Porque você acha que tudo ali é o que? É importante. Se você tentem fazer isso, tá? Uma dica para vocês, tentem, pratiquem. Tudo isso aqui que eu tô tentando ensinar para vocês, se vocês tentarem praticar, você vai ver que funciona. Então, fica a dica. Vai tentar fazer um esquema, precisa fazer a leitura do assunto mais de uma vez, para que você tenha intimidade com o texto. E aí sim consiga extrair a ideia central. Como que eu posso fazer isso? Eu posso sublinhar o texto, eu posso fazer balãozinho, eu posso usar um marcador de texto para conseguir enxergar qual é as temáticas centrais que determinada obra está discutindo. Obra, quando eu digo obra, mais uma vez, eu me falo ao texto que o seu professor te passou, a um livro que o seu professor tenha pedido para você ler, ou um resumo, tá? Qualquer tipo de obra que ele tenha pedido para que você faça a leitura e que você transforme em esquema. Então, gente, aqui eu trouxe para vocês, ao dirigir, como que eu faço um esquema, né? Primeiro, identificar o tema do texto ou do artigo e sublinhar o principal de cada parágrafo, dando título pertinente. Então, isso aqui é uma ideia bem bacana. Então, assim, eu vou ler o parágrafo. Antes de eu pular para o próximo parágrafo, eu vou identificar dentro do primeiro parágrafo qual é a ideia central. E aí eu escrevo uma palavrinha, a palavra do lado. Exemplo, mais uma vez, vamos dar um exemplo aqui. Vou pensar aqui, dentro do livro da história do SUS, eu tenho um parágrafo que fala sobre... deixa eu pensar. Sobre a oitava conferência de saúde, que é algo que vocês já estudaram, que a professora Ingrid já discutiu com vocês. Ou melhor, a professora Ellen, né? Dentro da conferência de saúde, dentro desse parágrafo, nós temos uma ideia central. Qual que é a ideia central da conferência? Primeiro, a primeira vez que teve a participação popular das pessoas, né? Da população. Foi onde começou-se a discutir a ideia de saúde coletiva, né? Uma ideia de saúde para todos e dever do Estado. Essas ideias deram marcos, né, para nossa Para nossa Constituição e para nossa organização do Sistema Único de Saúde. Então você percebe que dentro de um texto maior, eu consigo extrair a ideia central daquela temática. Então, toda vez que eu estou me referindo, é nesse sentido, tá bom? Transformar o texto já compreendido. Então, para que você consiga compreender, gente, mais uma vez, precisa fazer mais
de uma leitura do texto, para que você crie intimidade com o texto. Transformar o texto já compreendido e interpretado em itens, né, integrados, isto é, organizar as ideias principais a partir de as mais importantes para o quê? Então, assim, eu vou ler o texto, eu vou tirar a 8ª Conferência Nacional, né? A 8ª Conferência é o quê? É um item que me traz um marco histórico sobre a história do SUS. Entendeu? Então, é isso que o esquema precisa. Que é a mesma ideia, gente, do mapa conceitual. O mapa conceitual tem essa mesma proposta, porque o mapa conceitual nada mais é do que de um tipo de esquema. Lá eu mostrei para vocês um esquema através de fluxo, né? Mapa conceitual hierárquico, mapa conceitual teia de aranha, que são o quê? Ideias centrais de determinada temática. É isso. Usar a simbologia adequada para cada tipo de esquema, observar economia de palavras. Então, gente, se eu começar a ter texto muito longo no meu esquema, ele não é mais um esquema, entendeu? Então, eu procuro fazer o meu esquema através de palavras centrais. Fazer constatar o que é essencial no texto. Então, assim, quando eu olho o meu esquema, aqui está o exemplo de alguns esquemas para vocês. Eu preciso entender sobre o que se trata o texto e quais são as ideias centrais daquele texto. Só que através de esquema. Então, perceba que nos meus dois exemplos de esquema, eu tenho o quê? Palavras. Eu não tenho texto, tá? O primeiro esquema, ele é através de fluxo. E o segundo esquema que eu dei no exemplo é o que? Tabela. E isso é um exemplo de esquema. Lembrando mais uma vez, mapa conceitual da nossa primeira aula virtual. Aquilo lá também são tipos de esquema, tá bom? Vamos agora discutir resenha. Uhul! Gente, a resenha, ela tem, né? Ela é muito parecida com o resumo, só que ela é mais densa do que o resumo. Por quê? Quando eu penso em resumo, eu estou resumindo apenas uma única literatura, uma única obra, um único autor. Quando eu penso em resenha, eu tenho a possibilidade de fazer uma resenha sobre a temática. Exemplo, várias pessoas, né, já escreveram livros ou artigos sobre a história do SUS. Se você colocar no Google agora, se você parar essa videoaula e ir lá e colocar no Google História do SUS, vai aparecer vários autores, vários blogs, vários artigos, vários livros que se trata sobre essa temática. Qual a temática? SUS, a história do SUS. Então, a resenha, ela me traz a oportunidade de fazer essa condensação, essa compreensão da temática através dessa leitura de vários autores. Então, entende-se que a resenha é sobre o tema e não sobre determinada obra. Isso é um exemplo de resenha, tá? Por isso que ela é mais densa. E aí, eu posso fazer a resenha também de uma única obra? Posso também. Isso também é uma opção, tá? Então, a resenha consiste na apresentação sucinta e na apreciação crítica do conteúdo de uma obra. Então, compreende basicamente a apresentação do autor e da obra, o resumo, o comentário crítico e a indicação de uma obra, seja ela de cunho artístico, científico ou literário, tá? Então, aqui, o que eu digo? Eu posso fazer a resenha tanto de uma temática central, através de leitura de vários documentos, ou eu posso fazer a resenha apenas de uma única obra, tá? O que difere do resumo o que difere a resenha do resumo? Porque a resenha, ela emite julgamento crítico. Então, aqui, gente, eu tenho você enquanto resenhista, você enquanto produtor da resenha,
você tem a oportunidade de fazer críticas reflexivas sobre determinado assunto ou determinada obra, tá? Pode ser classificada como? Como que a resenha pode ser classificada? Em informativa, apenas exposição de um resumo do texto. Ela pode ser crítica, apenas expressa uma crítica ao que foi lido. Ou ela pode ser as duas coisas, crítico-informativa, tá? Ou crítico-reflexiva, que é a mesma coisa, quando expõe o conteúdo da tese, comentários, né, críticos, sobre o texto analisado. Geralmente o mais usado no meio acadêmico, que é quando você vai lá, faz a leitura daquele texto, faz a resenha, né, faz o resumo, faz a condensação da obra e embaixo você vai fazer os seus comentários sobre aquele assunto, que é o exemplo que eu coloquei aqui na direita. Gente, mais uma vez, e todos esses exemplos estão nos documentos disponíveis para vocês no APA, que são os livros que estão lá disponíveis no APA, tá? Então, se você observar aqui, nós temos a resenha, né? Qual que é o conteúdo do que eu vou fazer a minha resenha enquanto resenhista. Quando eu falar resenhista, é a pessoa que está produzindo este documento aqui, tá? O autor da obra que eu li, a referência da obra deste autor, não percebe que o quê? Olha o nomezinho dele aqui, tá? E aqui o resumo desta obra. E aqui o meu comentário enquanto resenhista, tá? Esse é o modelo que eu faço a minha resenha. E agora eu tenho alguns tipos de resenha, né? A resenha indicativa ou descritiva é aquela encontrada em jornais ou em cartazes de DVDs. Quando você pega um DVD ou um livro e você vira ele no verso, nós temos minimamente, vou pensar no DVD, né? Que todo mundo já teve a oportunidade de fazer a locação ou de comprar um DVD. Quando você vira a capa do DVD, lá tem o nome do filme, a breve história do que se trata o filme, e aqui nós temos a indicação, a ficha técnica deste filme. Então aqui eu sei se esse filme, a característica dele, ele é um romance, se ele é um drama, né? Qual que é o gênero, quantas estrelas ele tem, se ele está bem classificado, se já recebeu o Oscar, quem são os autores que fez o filme, qual é o ano, né, de publicação desse filme. Então, isso é uma resenha crítica, tá? Nós temos uma... Opa, desculpa, gente, eu falei errado. Não é resenha crítica, desculpa. É a resenha indicativa ou descritiva. Descritiva porque eu descrevo determinado assunto, mas pensem que ela é o quê? Ela é bem pequena. Aqui no meu exemplo mesmo, se você observar, eu tenho o quê? Apenas um parágrafo. Oh, Deus. Só um pouquinho, desculpa. Vamos lá. Aí a próxima resenha temática. Quando eu falo temática, eu estou me tratando apenas do tema central da obra. Então, trata-se de uma leitura apreciativa de um mesmo tema em textos diferentes ou de diferentes autores. Lembra que eu falei lá no início que a resenha ela pode ser por temática ou por obras? Então, esse é um tipo de resenha. A resenha temática significa que eu tenho um assunto central discutido por vários autores. No exemplo que eu dei agora há pouco foi sobre o SUS. O SUS é a minha temática central. Nós temos Aguiar, que escreveu um livro sobre o SUS. Nós temos Pereira, que escreveu um livro sobre o SUS. Nós temos a Tatiana, que escreveu um artigo sobre o SUS, né? Então, nós temos várias pessoas que pesquisaram e que escreveram obras sobre a temática SUS. Então, quando eu penso em resenha temática, é isso. Eu vou fazer a leitura desses textos ou dessas obras e daí sim eu vou construir a minha resenha desse assunto. No meu exemplo, foi o assunto do SUS. Então, aqui, ó, no meu exemplo, você pode observar que eu trago aqui, ó Darkins,
resgata o mecanismo ingênuo de Descartes, né? Aqui, o Darkes, nesse exemplo, eu nem sei, gente, esse aqui é o exemplo que está lá no livro, né? Então, assim, não precisa ler o conteúdo, eu só quero que você entenda o como fazer, tá? Aqui, ó, Skinner. Skinner é um autor, Darkes é outro autor. Então, assim, são autores que discutiram este assunto, entendeu? A mesma coisa do exemplo que eu dei sobre o SUS. Então, nós temos Aguiar, Teixeira, são vários autores que discutiram a ideia central sobre a história do SUS. E dentro dessa temática, dentro da leitura desses textos, dessas obras, que eu vou construir a minha resenha crítica. E aí, gente, eu preciso fazer referências a essas pessoas. Porque, às vezes, vou dar um exemplo do SUS, né? Às vezes, o autor, ele traz uma determinada temática, ele trabalha a temática de uma maneira diferente do outro autor. Então, quando isso acontece, quando eu tenho divergências de ideia, eu preciso trazer isso para minha resenha. Então, é a mesma coisa do exemplo aqui da imagem, né? Vamos pensar. Aguiar traz que o período exemplo, tá? Que o período colonial no Brasil trazia algumas doenças epidemiológicas que matavam as pessoas, né? Por isso, o Brasil não era tão visto como um lugar para se viver. Aí, eu trago um outro autor, Tatiana, traz que o Brasil precisou de algumas medidas, né, sanitárias e de higiene, desenvolver essa ideia, esse conceito de higiene, para melhorar, né, para possibilitar a vinda das pessoas para o Brasil. Isso é um exemplo bem besta, mas para que você entenda como eu consigo colocar cada autor e discutir a ideia central com as minhas palavras sobre a temática, tá? Então, aqui, ó, geralmente esse tipo de resenha, ele segue a seguinte ordem. O título precisa do título. Então, como é o título? É o título da temática. No meu exemplo, SUS, História do SUS. Apresentação do tema, resumo dos textos, né, que eu fiz, a conclusão e as fontes bibliográficas. As fontes bibliográficas é o quê? Todas as referências utilizadas sobre aquela temática, sobre aquele assunto. E aí nós temos a resenha crítica, que ela é muito parecida com um resumo crítico, que é um tipo de resenha que se inicia pela referência bibliográfica do texto resenhado, tá? Resenhado o quê? Consolidado. Apresenta o autor e a obra, resume as principais ideias do texto, apresenta uma apreciação crítica tanto dos aspectos formais quanto do conteúdo desse mesmo texto e ainda faz uma recomendação crítica de quem deve lê-lo. Então, aqui você consegue dizer para as pessoas que vão ler a sua resenha sobre pontos chaves daquele assunto, tá? Ou de uma maneira crítica, que aqui é tua opinião. Então, aqui sim você pode colocar que o texto, por mais que ele seja bom, ele está muito longo, ele foi prolixo, né? Que ele poderia ter mudado tais ideias. Então, isso você pode fazer, essa discussão com o texto, tá? Normalmente, o resenhista se considera alguém que conhece o assunto. Então, você, enquanto acadêmico, enquanto estudante, você está aprendendo, certo? O nosso exemplo da aula foi SUS. Vocês estão aprendendo sobre o SUS. Aprenderam sobre a história do SUS. Vão aprender sobre a legislação do SUS, as leis que regem o SUS até os dias atuais. Então, você agora está conhecendo esse assunto. Então, se você fosse fazer uma resenha crítica, primeiro você precisa estudar, ser um entendedor daquele assunto, para daí sim você trazer a sua explanação, a sua crítica sobre aquele assunto, tá?
Aqui, gente, eu trouxe na imagem um roteirozinho que tá no livro de vocês também, disponibilizado no AVA, sobre um roteiro de elaboração da resenha. Então, ela tem que ter, primeiramente, o título do assunto, a referência bibliográfica do texto, a introdução breve que contextualize o autor, apresenta suas credenciais, contextualizando o assunto da obra que você vai fazer assim a resenha e seus objetivos principais. E logo depois, o resumo informativo da obra, onde você vai descrever sobre o que se trata aquela obra, os pontos chaves da obra. Depois você vai fazer a apreciação crítica, né? Que é você enquanto resenhista. Então, você já não fez o resumo? Você já não apresentou quais são os objetivos dessa obra? Agora sim, você tem a oportunidade de fazer a avaliação geral crítica dessa mesma obra, tá? Então, aqui, a apreciação crítica, que é feita pelo resenhista, por você que está construindo e elaborando a resenha, é formar ao conteúdo a avaliação geral daquela obra, certo? Quanto aos aspectos formais, o estilo, né, a forma, se há alguma falha grave na edição, se a linguagem utilizada na obra ela foi clara ou ela não foi clara, isso permeia a sua resenha crítica, tá? O seu momento de fazer a crítica daquele conteúdo. Beleza, gente? E aí, a indicação da leitura. A quem se destina, né, a sua obra ou a sua resenha. E é isso, gente. Né? Na próxima aula vai falar sobre plágio e sobre relatório, ok?